Faltando 6 dias para as eleições, o Profimi traz algumas orientações, dicas de segurança e algumas informações sobre as eleições. Primeiro turno, dia 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro de 2020, se necessário. Atenção, o horário das eleições foi estendido em 1 hora a mais, então das 7 às 17 estará disponível ao público, sendo que o horário das 7 às 10 é preferencialmente para os maiores de 60 anos por questões de segurança. Quem é obrigado a votar? O voto é obrigatório para os alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos maiores de 60 anos e para quem tem 16 e 17 anos. Qual é a ordem da votação? O primeiro voto é vereador, que são 5 dígitos, e o segundo, tecla confirma, depois dos seus 5 dígitos aparece a foto do seu escolhido. Depois são 2 dígitos para prefeito e o mesmo procedimento, Tecla os 2 dígitos, confirma para validar a escolha. Quais são os documentos exigidos para votar? Tem que levar um documento oficial de identificação com foto, Então pode ser a via digital do e-título, pode ser carteira de identificação, como já foi dito, carteira de motoristas, a carteira de trabalho. Não são aceitas certidões de nascimento ou casamento. Então não é obrigatório portar o título de eleitor, mas tem que saber o local que vota e tem que ter um documento de identificação. Atenção para algumas dicas de segurança. Em tempos de pandemia, alguns cuidados especiais. Saia de casa com máscara e, se possível e muito aconselhável, leve sua própria caneta. Na fila, mantenha a distância mínima de 1 metro e evite o contato físico com qualquer outra pessoa. Importante, se tiver febre no dia da eleição ou se teve Covid-19 nos 14 dias antes das eleições, fique em casa e justifique a ausência posteriormente. Mesmo procedimento se teve contato com alguém que esteve ou está com Covid. Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação usando máscara, O uso deve ser feito em todo o percurso até chegar à sessão eleitoral. Não será permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que exija a retirada da máscara. As mãos devem ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar. O produto está disponibilizado nos locais de votação e o TSE recomenda, como já foi dito, que leve sua própria caneta para assinar o caderno. A distância de 1 metro entre as demais pessoas que estiverem na sala também deverá ser mantida. Serão feitas marcações no chão com adesivos para indicar o distanciamento correto. O processo de identificação de biometria não será usado nas eleições deste ano para evitar a contaminação. Bom, e no dia da eleição, o que eu faço? O TSE elaborou um passo a passo sobre a movimentação que deve ser feita pelo eleitor dentro da sessão de votação. O fluxo será orientado pelo mesário. O eleitor entrará na sessão eleitoral e deverá se posicionar na frente do mesário, seguindo o distanciamento de 1 metro, conforme marcação do chão. Sem contato com o mesário, o eleitor vai erguer o braço e mostrar seu documento oficial com foto. O mesário vai ler o nome do eleitor em voz alta e pedir que ele confirme se a identificação está correta. O eleitor, assim, deverá guardar o seu documento. Deverá higienizar as mãos com álcool em gel, que está disponibilizado. Em seguida, deverá assinar o caderno de votação com a sua própria caneta. Neste momento, o eleitor receberá seu comprovante de votação. Existe uma divergência de informações aí. Em alguns locais não é necessário solicitar esse comprovante, em outros sim. Alguns estados optaram para que o eleitor solicite esse comprovante. Se não for solicitado, ficará lá. O eleitor será autorizado pelo mesário para ir até a cabine de votação. Ele deverá digitar o número dos seus candidatos em urna eletrônica, apertar a tecla confirma após cada voto para encerrar a votação. Deverá novamente higienizar as mãos com álcool em gel e se retirar da zona eleitoral. Como faço para justificar a ausência do meu voto quando eu não estou no meu domicílio eleitoral?
No dia das eleições, o eleitor que estiver fora da sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7 às 17. Deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa devidamente preenchido. Depois das eleições, esse formulário tem 60 dias para ser apresentado, tá? No cartório eleitoral. A justificativa também pode ser feita no aplicativo e-Título, quem já tem ele baixado e quem já fez a biometria. Era isso, esperamos que tudo corra bem, que no domingo se encerre a votação, que não tenha um segundo turno, para que não tenha toda essa movimentação. Até uma próxima.